Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Carlos Castro e hoje nós vamos ter uma aulinha sobre resistores, primeira e segunda lei de Ohm, tranquilo? Então, basicamente a gente vai começar discutindo um pouquinho sobre o conceito de resistência elétrica. O que é a resistência elétrica? Ela é nada mais nada menos do que a capacidade que um corpo tem de se opor à passagem de corrente elétrica por ele. Muita gente acha que a resistência elétrica só tem em circuito elétrico. Não, o nosso próprio corpo, por exemplo, tem uma resistência elétrica. Né? Cada corpo tem uma resistência elétrica. E se esse corpo, se tem nesse corpo uma facilidade para que passe corrente elétrica, por exemplo, em metais, então a resistência desse corpo é baixa, certo? Agora, se esse corpo ele tem a capacidade de se opor, altíssima, né, de se opor à passagem de corrente elétrica, ele tem alta resistência, tranquilo? Bom, só que claro, é mais comum a gente ver esse conceito sendo discutido em circuitos elétricos. E nos circuitos elétricos, a resistência ela é representada por um elemento de circuito que é o resistor. Quase sempre tu vai encontrar ele representado assim, ó, dessa forma no circuito, tá bom? Bom, a resistência elétrica, ela é medida, né, em ohms. Assim, se escreve assim, ó, O-H-M. É o símbolozinho assim, ó, o ômega. Beleza? Então esse é o símbolo de resistência elétrica. O ohm, ele é a mesma coisa que volt dividido por ampere. Beleza? Mas isso aqui é uma dica lá pra frente. Esse ohm é a mesma coisa que volt por ampere. E esse elemento de circuito tem como função, né, controlar a passagem de corrente elétrica. Lembrando, quanto maior a resistência, mais difícil é passar a corrente elétrica. Quanto menor a resistência, mais fácil é passar a corrente elétrica. Só que tem um porém. Quando eu coloco um resistor desse em um circuito, ocorre um negócio que a gente chama de efeito de Joule. O que acontece com o efeito de Joule? O efeito de Joule é quando ocorre isso, né? Você pega parte da energia elétrica e você transforma, né, ela em calor. Tem vários equipamentos eletrônicos, né, equipamentos residenciais que você utiliza que eles têm resistência, tipo o chuveiro elétrico, o ferro de passar, tranquilo? Então agora a gente vai entender um pouquinho quais são as leis que regem o funcionamento aí da resistência elétrica, né, dos resistores. Então, vou passar aqui. Pronto. Então vamos lá. Primeira lei de Ohm, beleza? O que acontece com a primeira lei de Ohm? Imagine que você tem um circuito composto por uma fonte, tá bom? Essa fonte tem uma DDPzinha medida em volts e eu tenho uma corrente elétrica medida em amperes, beleza? Essa corrente elétrica vai passar por esse resistor, tranquilo? Então, o que vai acontecer? Ela vai encontrar, né, uma dificuldade ao passar por aqui. Vai ter uma resistênciazinha elétrica aqui que está sendo medida em ohms. Essa resistência elétrica nada mais é do que a razão dessa DDP, certo? Por essa corrente elétrica. Por quê? Porque quanto maior for a diferença de potencial aqui, com maior intensidade essa fonte vai liberar essa corrente. Então, a resistência é a razão, né, entre essa DDP em volts e essa corrente elétrica aqui, I, tranquilo? Então, R igual a O sobre I, ou a gente costuma chamar isso aqui de RUI, tranquilo? Então, olha só. Também é útil você observar o seguinte, que é comum a gente pegar essa expressão e escrever ela assim, ó, fazendo um meio pelos extremos. Ó. Quando eu multiplico, o que vai acontecer? Ó? U vezes 1 vai dar 1, R vezes I fica URI, né? Então também é comum você ver isso aqui. Outra fórmula, não, a mesma coisa, primeira lei de Ohm, bonitinho, U é igual a R vezes I, tranquilo? Só que o que acontece? Para mim chamar um resistor de ômico, ele tem que obedecer à lei de Ohm. Então o que vai acontecer? Em um gráfico, por exemplo, de tensão DDP em volts por corrente elétrica em amperes, o que se observa em um resistor ômico? A razão, né, entre a DDP e a corrente é sempre a mesma. Pega esse exemplo aqui, ó. Por que eu sei que esse gráfico é de um resistor ômico? Pega esse ponto aqui. A resistência ela não é U sobre I, U não está aqui, ó, 4. O I é 2, 4 dividido por 2, 2 na resistência. Aqui, ó, pega esse outro ponto. 8 e 4. 8 dividido por 4, 2. Pega aqui, ó, 12 e 6. 12 dividido por 6, 2. Então a resistência se mantém constante, ou seja, a razão de U por I se mantém constante. Então sempre que você encontrar um gráfico desse tipo, que ele te perguntar,
de qual elemento de circuito é esse aqui, de um gerador, de um receptor, de um resistor, você vai afirmar com certeza, muito tranquilo, que é um resistor, porque a razão de U por I, começando lá do zero, porque também tem lá partindo do zero, né? Quando a corrente é zero, a tensão é zero. Então, isso aqui é o gráfico, né, de um resistor ôhmico, um resistor que obedece à primeira lei de Ohm. Beleza? Tranquilo? Então vamos dar uma olhada na segunda lei. Já na segunda lei, Ohm fez o seguinte: ele discutiu como é que se comporta, né, a resistência elétrica em um condutor homogêneo. Então, aqui é um fio, certo? Um fio condutor. Aí, observe o seguinte, para facilitar aqui. Esse fio condutor, ele tem uma área aqui e ele tem um comprimento L. A resistência elétrica que você vai ter aqui, ela vai ser igual à resistividade. Essa resistividade elétrica, isso aqui é uma letra grega, certo? É o Rho. E essa resistividade elétrica, ela é constante, depende do material que você está utilizando. Se for um fio de cobre, um fio de alumínio, dependendo do material que você está utilizando, ele vai ter um valorzinho diferente, mas é constante para cada material. Tranquilo? L é o comprimento do fio, é o tamanho dele, tranquilo? E A é a área. Aí o que acontece? É importante que você não confunda resistividade elétrica com condutibilidade elétrica. Porque assim, resistividade está ligado à resistência que o material tem. E condutibilidade está ligada à capacidade que ele tem de conduzir. São coisas meio que inversas, tá bom? Um corpo que tem alta resistividade, ele tem baixa condutibilidade. Só que algumas questões vêm com pegadinha, né? No lugar dele, você olha a questão, você lê, você vê que é uma questão de segunda lei de Ohm. Aí na hora que tu vai utilizar o Rho, o que acontece lá? Tu joga a condutibilidade no lugar da resistividade. Então tem que tomar cuidado com isso. Muitas vezes ele faz isso fazendo isso na forma de uma pegadinha. Tranquilo? Então aqui a gente pode observar alguns pontos interessantes da segunda lei de Ohm. Olha só. Um fio fino, por exemplo. O que é um fio fino? Um fio fino é um fio que tem essa áreazinha aqui pequena, estreita, né? Então observe o seguinte, ó, se essa área ela é pequena, se o fio ele é fino, o que acontece com a resistência elétrica? Ela é inversamente proporcional. Ó. Fio fino, eu vou ter o quê? Alta resistência. Observa aqui, ó. Esse exemplo que eu dei para vocês, o coloquei aqui do lado. O mesmo comprimento, ó, tá bom? O mesmo fio, o mesmo comprimento L, só que fios com área diferente. Ó. Esse fio é mais fino, esse fio é mais grosso. Tu acha que é mais fácil aqui para um elétron, por exemplo, né? 3 elétrons aqui se deslocarem aonde? Nesse caso ou nesse caso? Nesse aqui você consegue ver, quando ele é mais largo, que vai ter mais liberdade, né? Para essa mesma corrente elétrica passar. Então, se tem facilidade para a corrente elétrica, é porque a resistência ela é o quê? Ela é baixa, né? E se a corrente passa com facilidade. Então, se a área aumenta, aqui ó, se a área aumenta, a resistência faz o quê? Diminui. São inversos, né? Então, consequentemente, quando a área é pequena, a resistência ela é alta. Tá bom? Então são inversamente proporcionais. E aqui a relação, né, entre a proporcionalidade entre R e o comprimento do fio, né? Eles são diretamente proporcionais. Né? Quanto maior a resistência, maior o comprimento do fio. Né? É só você observar o seguinte, ó, peguei esse outro segundo exemplo, fios com mesma espessura, né, com mesma área, só que um tem comprimento L e outro comprimento 2L. Dá para você notar que é muito mais fácil, né, para a corrente elétrica se mover, né, chegar ao final desse fio que só tem comprimento L do que chegar ao final desse fio que tem comprimento 2L. Então, se quando o fio é pequeno, se quando o L é pequeno, é fácil para a corrente passar, não é isso? Então é porque a resistência é baixa. Se quando o fio é grande, se quando o L é grande, o elétron, né, ele tem dificuldade para passar, é porque a resistência é alta. Né? Então ele cresce junto, diminui junto, cresce junto, diretamente proporcional. Né? Então, essa é a relação de proporcionalidade entre as três grandezas, tranquilo? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui em algumas questões, tá certo? Vou jogar aqui, vou passar aqui para a gente começar. Bom, eu vou colocar para vocês aí a questão e vamos ler juntos, tranquilo? Vamos lá. A primeira questão fala o seguinte: uma barra homogênea de grafite no formato de um paralelepípedo com as dimensões indicadas na figura é ligada a um circuito elétrico pelos condutores ideais A e B.
Nesse caso, a resistência elétrica entre os terminais A e B é de quantos ohms? Ele pede para você considerar a resistividade do grafite em 75 ohms por milímetro quadrado por metro. E segundo, ele pede para considerar a barra como sendo um resistor ômico. Tranquilo? Então vamos lá resolver. Então vamos lá. Essa questão que a gente tem que resolver com cuidado, porque observe o seguinte. De cara, é uma questão que a gente sabe que vai ter que utilizar a segunda lei de Ohm. Por quê? Ele dá a resistividade, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui no seguinte. Se a gente vai utilizar a segunda lei de Ohm, a gente já sabe que a gente vai precisar o quê? Para descobrir essa resistência, a gente vai precisar da resistividade, do comprimento e da área, tá bom? Então olha só, vê se vocês concordam comigo. Primeiro, a área em que a corrente vai passar é essa área aqui, ó. Não é isso? É essa área, essa regiãozinha aqui dentro, esse retângulozinho. Então, quais são as dimensões desse retângulo? Ele tem 5 milímetros aqui, ó, de largura, tá vendo? Eu coloquei aqui embaixo. E ele tem 2 milímetros aqui, tá vendo? Essa alturazinha dele, 2 milímetros. Então, como é que eu faço para calcular essa área? Não é um retângulo? Então, essa área, para você calcular, é só você fazer 5 vezes 2. Isso aqui vai dar uma área de 10 milímetros quadrados, tá bom? Então, tu vai guardar isso aqui. Vou guardar aqui do lado. Essa é a nossa área, beleza? Aí o que acontece? Qual vai ser o comprimento do fio? Você concorda que vai ser 20 centímetros? Ou esse 20 centímetros vai funcionar como sendo o comprimento dele, né? Como sendo L? Então, ó, vamos colocar aqui. Esse L vai ser 20 centímetros. Só que a resistividade é interessante porque ela me diz aqui, ó, em quais unidades de medida tem que estar cada grandeza. Ó. A resistência vai ter que estar em ohms. Milímetro quadrado é a unidade de área, então a área vai ter que estar em milímetro quadrado. Tá ok, já deixei aqui. E o comprimento tem que estar em metros, ó, e não está em metros. 20 centímetros não está em metros. Então vamos transformar aqui, ó, 20 centímetros é 0,2 metros. Pronto. Agora a gente tem tudo que a gente precisa, tá bom? Então vamos pegar, juntar esses dados aqui e jogar lá continuar resolvendo a questão. Então, vamos lá, a área 10 e o L 0,2. Vamos jogar aqui. Então vamos lá. Então para finalizar, essa resistência, ela vai ser 75 multiplicado pelo comprimento, que é 0,2, isso aqui dividido pela área, que é uma área de 10 milímetros. Tranquilo? Então, galera, vamos continuar aqui. Deixa eu colocar aqui do lado. Ó, então, vamos lá. Aqui, 75 multiplicado por 0,2. É só você primeiro esquecer que esse 0, existe, né? E usar só no final do resultado. 75 vezes 2, 150, né? Então, eu já coloquei esse 150 aqui. Só que você tem que lembrar de voltar uma vírgula, né? Porque é 0,2. Então, isso aqui fica 15, tá bom? Fica 15 dividido por 10. Esse 15 dividido por 10 vai dar igual a 1,5 ohms. Pronto, acabou a questão. Beleza? Então aqui é só você ir lá e marcar o item. Só dá uma olhada qual é o item correto. O item correto é o item C de casa. Beleza? Então a primeira questão muito tranquilo para a gente resolver. Vamos dar uma olhada na segunda. Deixa eu passar aqui. Então, segunda questão aí vai aparecer agora para vocês. Vamos ler juntos, tá bom? Vamos lá. A segunda questão diz o seguinte. Um ser humano com a pele molhada no banho, por exemplo, pode ter a resistência elétrica de seu corpo reduzida a 15 kΩ. Se o chuveiro utilizado trabalha na voltagem de 220 volts e sabendo que a corrente elétrica maior que 10 mA causa fibrilação, podendo causar morte, maior que 20 mA causa dificuldade de respiração e que maior que 10 mA causa contração muscular. Assinale a afirmação correta sobre o possível resultado do contato da mão de um indivíduo com o sujeito, com o chuveiro, tendo os pés em contato direto com o solo nas condições citadas. Então, voltando para cá, né? Ele deu 3 correntes, né?
E o que acontece se o corpo, né, for ultrapassado por qualquer uma dessas três correntes? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Com essa resistência e com a tensão que ele deu aqui, com essa diferença de potencial, a gente tem que descobrir qual é a corrente que passa com ele e depois classificar baseado nas informações que ele passou no texto. Né? Então, aqui é bem simples, é só utilizar a primeira lei de Ohm. R não é igual a U sobre I. Então, a gente tem que a resistência vai ficar como 15. 10 a terceira é 1000, né? K é 10 a terceira, K é 1000. Então fica 15.000 é igual a 220 dividido por I. Então, galera, eu posso mandar esse I para cá e esse 15.000 desce, né? Então vai ficar assim. I é igual a 220 dividido por 15.000. Eu posso mandar embora isso aqui com isso aqui, tranquilo? Então, galera, isso aqui, certo? Que a gente vai resolver aqui, vai ficar assim. Vamos pegar o seguinte, todas as classificações que ele deu foram em miliampere, não foi? Então, miliampere, para quem não lembra, é 10 a menos 3 amperes, tranquilo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse 10 a menos 3 aparecer como? Se eu guardar três casas aqui, ó, 1, 2, 3, como é que fica isso aqui? O I vai ficar 22, eu não mexi nele, isso aqui vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a menos 3, tranquilo? Esse 10 a terceira, esse 10 a menos 3, ele vai aparecer quando eu pegar isso aqui e jogar para cima. Por quê? Esse I vai ficar 22 dividido por 1,5, isso aqui é aproximadamente 14. E esse 10 a terceira embaixo, esquece isso aqui, é 10 a terceira embaixo. Quando ele sobe 10 a menos 3 amperes. Então eu posso dizer que essa corrente ela é aproximadamente 14 miliamperes. Beleza? Então, se a corrente é 14 miliamperes, o que vai acontecer com esse jovem aí? Ele vai sentir apenas, voltando lá para a questão, né? Ele vai sentir apenas, é uma corrente maior que 10 miliamperes, ele vai sofrer contração muscular, item B de bola. Tranquilo? Então, vamos para a terceira questão. Terceira questão, vou jogar no quadro para vocês agora, beleza? Vamos lá. A questão diz o seguinte: um aparelho continha as seguintes especificações de trabalho: entrada de 9 volts e 500 miliamperes. A única fonte para ligar o aparelho era de 12 volts. Um cidadão fez a seguinte ligação para não danificar o aparelho ligado à fonte. Aí ele mostra aí o aparelho e ele colocou um resistorzinho RI, né, para conseguir baixar a corrente. Considerando a corrente do circuito igual a 500 miliamperes, qual deve ser o valor da resistência R em ohms para que o aparelho não seja danificado? Primeiro, voltando para cá, vamos ver se vocês compreenderam o problema. O aparelho aqui, ele funcionava com uma tensão de 9 volts, né? E essa corrente de 500 miliamperes. Mas o cara só tinha uma fonte de 12 volts, uma voltagem superior à permitida pelo aparelho. Então, o que ele fez? Qual foi a ideia dele? Muito boa, por sinal. Ele decidiu fazer o seguinte: olha, o problema de uma fonte de 12 volts no aparelho de entrada de 9 é porque ele vai mandar uma corrente maior do que o meu aparelho precisa. Então, o que ele fez? Utilizou algo no circuito para baixar a intensidade da corrente. O quê? Um resistor. Ele tacou esse resistor bem aqui e montou esse circuito e tranquilo. Só que aqui, o que eu quero que vocês entendam? Que esse aparelho, ele também vai ter uma resistência elétrica, tá bom? Ele também é um resistor, né? Ele funciona como resistor. Então, o nosso primeiro passo aqui é observar o seguinte: a gente tem que descobrir qual é a resistência desse aparelho. Então, quais são os dados que a gente tem sobre ele? A gente tem que ele tem 9 volts, com 9 volts, né? Ele passa por ele uma corrente de 500 miliamperes. Então, observe o seguinte: volts aqui é o U, não, o P, tá? 9 volts. Miliamperes, ampere é a unidade de corrente elétrica, né? Então, I,
Ó, 500. Mili é 10 a menos 3 amperes. Então, só para deixar claro para vocês, 10 a menos 3 é voltar 3 casas para cá, para a esquerda, não? Então, ó, 1, 2, 3. Eu posso escrever essa corrente aqui, ó, como sendo uma corrente de 0,5 amperes. Então, com essas duas informações aqui, essa e essa, eu consigo terminar aqui, né, descobrir essa resistência. É só aplicar a primeira lei de Ohm. R é igual a U sobre I. Então, R é igual a U, que é 9, dividido por 0,5. Galera, dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? Então, 9 dividido por 0,5 é 18 ohms. Pronto. Por que eu fiz isso? Para deixar o nosso circuito dessa forma aqui. Deixa eu passar para vocês. Pronto. Agora ele está legal. Ó, eu tenho uma resistência R que eu vou atrás de descobrir. E tem meu aparelho que eu coloquei ele como sendo um resistor. Qual é a resistência dele? 18 ohms. Não é isso? Então, deixa eu só confirmar aqui do lado. Né? 18 ohms, ok? Então, o que está acontecendo? Eu vou ter uma fonte, né, de 12 volts mandando uma corrente elétrica de 500 mA que está passando por esse circuito. Então, cara, muito fácil de resolver. Só dar uma olhada com vocês aqui, ver se todo mundo concorda que a resistência equivalente desse circuito, ó, eu tenho dois resistores associados em série, esse R e esse aqui. Vocês concordam que essa associação em série ela é a soma dos resistores? Eu não sei quanto é que vale esse aqui, então vai ficar R mais 18. Tranquilo? Então aqui vamos guardar esse aqui, a resistência equivalente. Tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês observem, que essa corrente elétrica, a gente já acabou de ver um pouquinho atrás que 500 mA é 0,5 amperes. Então vamos guardar isso aqui também. E vamos guardar aqui o seguinte, que a tensão aqui, né, o U, é de 12 volts. Então, eu tenho tudo que eu preciso para descobrir essa resistência. R não é igual a U sobre I. Quem é a minha resistência equivalente? Ela é R mais 18. Então, eu tenho aqui R mais 18 é igual. Quanto é a minha tensão aqui? 12. Quanto é a minha corrente? Minha corrente é 0,5. Então, galera, observe isso aqui, ó. Na hora de fazer meio pelos extremos, esse 0,5 ele vai multiplicar tanto R quanto o 18. Na verdade, vamos fazer melhor, né? Vamos deixar esse R mais 18 quieto aqui, ó. Vamos fazer mais simples. Deixar esse R mais 18 quieto e vamos fazer isso aqui, ó. Lembra que eu falei que quando você divide por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? Então, de 12 por 0,5 vai dar 24. Tranquilo? Então, essa resistência aqui, ela vai ser 24 menos 18. Essa resistência é uma resistência de 6 ohms. Então, aqui, a gente acaba a questão. Item correto é o item C de casa, tá bom? Então, questãozinha tranquila. Só que tinha que tomar aquele cuidado de se tocar disso aqui, né? Que o aparelho também tem uma resistênciazinha interna, né? Beleza? Então, vamos lá para a nossa última questão. Questão número 4. A questão 4 fala o seguinte, eu vou jogar agora para vocês, tranquilo? Vamos lá dar uma olhada. Sabendo que a diferença de potencial entre uma nuvem e a Terra para que aconteça a descarga elétrica de um raio é em torno de 3 vezes 10 a oitava volts e que a corrente elétrica produzida nesse caso é de aproximadamente 1 vezes 10 a quinta amperes. Qual a resistência média do ar em ohms? Galera, voltando para cá. Questãozinha muito simples, só de aplicação direta de primeira lei de Ohm. Basta nos lembrar que R é igual a U sobre I. Resistência vai ser o U que ele deu, 3 vezes 10 a oitava. E o I vai ser 1 vezes 10 a quinta. Nossa resistência vai ficar 3 dividido por 1, 3. Ó, divisão de potência de base 10. Repete a base e subtrai os expoentes. 8 menos 5, 3. 10 a terceira, você lembra que é 1000. Então, isso aqui é 3.000 ohms. Questãozinha muito fácil aqui.
O item correto já acabou. O item correto é o item C. Item C de casa. Tranquilo? Então, galera, espero que tenham compreendido direitinho os conceitos de resistência elétrica, primeira e segunda lei de Ohm. E é isso. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, joga nos comentários que eu comento lá e resolvo com vocês. Tranquilo? Então, foi um prazer. Até a próxima. Valeu!